Eu creio que você é abençoado por Deus, né? Só de você estar aqui, você vai ser abençoado, amém? Amém. Você foi abençoado no louvor? Amém. Eu fui muito abençoado, né? Deus me abençoou muito, foi muito bom. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, né, de Mateus 6. Nós vamos começar no versículo 19. Mateus 6, versículo 19. Alguém precisa que eu espere? Não? Então, Mateus 6, 19 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pula para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, em algumas versões, ao dinheiro, e outras versões, a mamon. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. 23, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, em outras versões, o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que Tu vais fazer nessa manhã. Obrigado pela mensagem, Senhor, que Tu seja, Senhor, agora, ó Pai, aquele que vai falar aos corações, Pai. Vai além das palavras que serão proferidas aqui desse púlpito, Pai. Senhor, eu te peço, ajuda cada um a abrir o seu coração, que cada um agora abra o seu coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que haja um renovar, Senhor, que haja uma mudança, Senhor, uma transformação de vidas nesta manhã, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou cada vez mais consciente, né? E eu queria que você deixasse, depois deixa aberto esse versículo aí, nós vamos voltar. Eu estou cada vez mais consciente da nossa necessidade de nos esforçarmos para chegar aos céus. Cada vez mais, né? Porque cada vez mais você fica consciente de como as coisas andam, né? De como até a própria igreja, o rumo da própria igreja. Então, cada vez mais eu entendo que tem de haver um esforço para a nossa mudança, um esforço para a nossa coerência com Deus, um esforço para estar no caminho de Deus, um esforço para mudar a nossa postura, um esforço para mudar a nossa cabeça. Cada vez mais
há essa necessidade, né? Se eu pedisse, de repente, para você resumir, né, os dias em que vivemos, as coisas que estão acontecendo, com algumas expressões, com algumas palavras, nós provavelmente iríamos pensar nas mesmas coisas. Eu acredito, né, que você tem a mesma impressão do que eu em várias coisas que estão acontecendo. E aí eu vou pedir para você pode ser discreto, mas eu queria que você, se você concordar com aquilo, né, que eu vou trazer aqui como algo que está acontecendo, não precisa ser com a sua vida, mas algo que está acontecendo à nossa volta, eu gostaria que você dissesse um amém, tá? Só para você entender, eu quero que você participe. É importante que você participe, não fique só como alguém está palestrando e eu estou assistindo. E não só isso, alguém está palestrando, eu estou assistindo, estou julgando, estou gostando, não é isso. Você precisa estar junto, né? Você precisa estar agora, né? E por isso o nome é culto. Nós estamos num culto, é um culto ao nosso Deus, né? E nessa hora tem de haver uma ação nossa também para que haja transformação. Então, eu queria saber, se você concorda comigo, você diz assim, amém, tá? Hoje nós vivemos dias, comparando com o passado, dias de correria. Você concorda comigo? Amém. Nós vivemos dias de muito consumismo. Amém. Nem todos. Nós vivemos dias de egoísmo. Amém. Nós vivemos dias de maldade. Amém. Nós vivemos dias de ganância. Amém. Nós vivemos dias de falta de Deus. Amém. Nós vivemos dias de emoções fragilizadas das pessoas, amém, de medo de desemprego, amém, medo de morrer, amém, medo da fome mundial. Amém. Você vive medos de degelo que pode inundar o Rio de Janeiro, você vive isso. Amém. Você, como eu, concorda com várias coisas, né? Eu poderia acrescentar aqui medo do rumo para onde está indo o mundo ou o país, né? Sabe, a maioria dessas coisas causa ou traz a nós ansiedade. Essas coisas que nós vemos acontecer, que nós estamos vendo à nossa volta, traz a nós ansiedade. Existe um versículo direto, e não foi esse versículo que eu trouxe hoje, né? Não viveis ansiosos de coisa alguma. Não foi esse que eu trouxe, né, para hoje, nessa mensagem. Mas nós, no versículo 34, nós lemos que nós não deveríamos nos preocupar com amanhã, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupar é não ter ansiedade. E aí Jesus ele foi muito duro, no 32 ele foi muito duro, porque ele diz assim, quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Vocês ouviram quando eu falei logo no início que cada vez mais nós precisamos nos conscientizar da nossa necessidade de nós focarmos em Deus, focarmos no caminho, porque é muito fácil sair do caminho. É muito fácil sair. Então, nós precisamos entender que quando Jesus ele fala isso para nós, o que acontece, na verdade, é que são palavras duras, sim. Você se preocupa com alguma coisa? Não se preocupem com outras coisas. Se preocupa comigo aqui, o que eu estou falando, e o Espírito Santo está tocando a sua vida, tá bom? Deixa o que está acontecendo acontecer, tá bom? Como eu falei, é mais importante que esteja aqui. E a única preocupação é que você preste atenção na palavra de Deus, tá bom? O que está rolando não importa, tá bom? Então, entenda. Deus, Jesus, no caso, né, falou essas palavras, e ele falou assim, quem se preocupa com isso são os pagãos. E é uma palavra dura, porque nós nos preocupamos. É uma palavra dura porque essa é a nossa realidade. E aí, se você parar para pensar, ele faz isso, ele fala isso, né, como um pai que precisa disciplinar os seus filhos.
Quando Jesus fala, quando Deus fala, quando nós vemos palavras duras, né, na Bíblia, essas palavras são para o nosso bem, nunca para o nosso mal. Então, entenda, todas as vezes que você lê a palavra de Deus e algo vir duro para você, como essa, por exemplo, você tem ansiedade sobre alguma coisa na sua vida? Eu tenho. Você tem? Nós estamos agindo como pagãos. E não podemos fazer isso. E Deus, né, e Jesus fala essa palavra para nós para o nosso bem. O nosso bem hoje e o nosso bem eterno. É muito importante que você entenda isso. Você tem que entender, tem que saber que a preocupação com essas coisas levam as pessoas para longe de Deus. Sempre a ansiedade leva as pessoas para longe de Deus. Por quê? Pastor, por que a ansiedade leva as pessoas para longe de Deus? Porque a ansiedade traz junto uma série de sentimentos. Entre eles, a falta de fé. Vocês entendem? E sem fé é impossível. Então, a ansiedade é um mal que nós não podemos conviver com ela. Você vai ter e eu vou ter, mas é uma briga que a gente tem que ter a vida inteira nossa. Briga contra a ansiedade. Nós temos que vencer. Nós temos que vencer essa briga. Pelo menos as batalhas. Se você não conseguir ficar perfeito, se você não for aquele sujeito que laissez-faire, né? Eu não sei falar francês não, né? Mas eu acho que é isso. Então, a pessoa que vive assim a vida com tranquilidade. Mesmo que você não seja assim, que você não consiga ser assim, você tem que tentar ser assim. Você tem que tentar, é uma necessidade, porque a ansiedade tira a fé, a ansiedade tira a sua alegria, a ansiedade tira a beleza da vida. A vida tem coisas belas. É só você ir na internet, toda hora alguém está postando uma coisa maravilhosa, uma figura, né, que Deus criou, uma imagem maravilhosa, né? Eu vi há pouco tempo atrás coisas fantásticas, né? Às 10, é sempre às 10 ou às 12, né? Coisas mais, não sei o que, do mundo, mais bonitas. Sabe, você com ansiedade, você não aproveita nada. Então é uma luta que você tem que vencer. E você vai vencer com Deus. Amém. É muito difícil você estar, olha aqui, uma imagem para você entender. Você estar com alguém aqui te beliscando, tá? E você pensar assim, eu amo esse meu irmão que está me beliscando. É muito difícil. E a ansiedade, ela está à nossa volta. Ela está aí para ficar, ela ficou e está nos atazanando. E é muito difícil você mudar a sua postura sozinho. Mas você consegue. Jesus, ele foi duro em uma outra frase que ele falou, ele disse assim, você tem que amar os seus inimigos, porque é fácil amar os que você gosta, difícil amar os inimigos. Então, são coisas difíceis para nós, mas com Deus a gente consegue, ainda que de vez em quando você tenha uma queda, meu Deus, eu estou de novo ansioso, aí você vai lá, se apega a Deus, se apega à palavra, lê o versículo que fala, né, que não andeis ansiosos por coisa alguma, você lê aqui esses versículos de Mateus 6,34, e aí você se fortifica, e aí você vence uma batalha. Pode ser que um pouco adiante, de novo você fique ansioso, de novo você fique para baixo, mas você vai ter que lutar até o fim. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não luta, nesse caso de ansiedade, né, as pessoas, muitas vezes, né, ficam loucas. Não sei se você sabe, mas isso causa loucura. A pessoa perde a razão. Porque se ela se entrega, ela perde a razão. Então você tem que lutar. Algumas chegam a um extremo maior, né? Que da loucura partem para se suicidar. Então, os dias de hoje são dias maus.
São dias que trazem para a gente ansiedade em quase todas as áreas. Você fica preocupado com o futuro. Olha só, seu filho tem 3 anos, né? Aí você fica preocupado quando ele tiver tal idade, como é que vai estar o mundo? Vocês entendem? Vocês vivem um problema que ainda não existe, que você sabe que vai existir, mas isso tira a nossa vida, gente. Tira a nossa vida, e isso vai fazer com que a gente tenha uma vida com uma qualidade menor do que deveria. Nós temos que combater isso. Nós não podemos nos entregar, nunca. E aí eu queria que você entendesse algumas coisas aqui nesses versículos que nós lemos. Nós precisamos entender, eu vou chamar de colcha, né? Mas não como uma figura ruim. Esses versículos são uma colcha de retalhos bons, tá? Não é uma colcha de retalhos que fica toda errada, não é uma colcha de retalhos bonita, tá? Então, aqui nós vemos vários versículos montando um quadro, né? E aí a gente tem que entender esses versículos, né, que eles não são aqui a sociedade bíblica, ou no caso aqui, NVI não é da sociedade bíblica, né, mas eles põem vários subtítulos, né, e parece que essas coisas estão separadas, mas não estão. Elas estão ligadas. Esses versículos que eu falei estão todos ligados. E aí a gente descobre muita coisa lendo-os, né, dessa forma. Sabe, se preocupar com as coisas, ter ansiedade, não é só um apego emocional, não é uma fragilidade emocional, não é só uma carência. É uma preocupação e um apego que são resultado de uma coisa que está muito antes. Abram comigo, versículo 24, aí em Mateus 6. Olha o que diz o versículo 24. Diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, em algumas versões, em outras está a Deus e a Mamon, tá? Só há um Deus. Você pode dizer só há um Deus? Só há um Deus e Criador de todas as coisas. E há um Salvador, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. E você tem que entender isso. Então, esses versículos, né, entenda, eles explicam o resto. Então, as preocupações com essa vida, elas retratam a nossa escolha errada, em alguns aspectos, por Mamon. Mamon, ele é traduzido porque, transliterado, né, para o hebraico e para o aramaico, está escrito em grego. O Novo Testamento escrito em grego, tá? Mas existia uma palavra similar em hebraico e aramaico, que é riqueza, dinheiro. Então, por isso, algumas versões está dinheiro. Mas entenda, Mamon, mais do que isso, é simplesmente um outro Deus. Um Deus que não é Deus. Mamon, então, era Deus dos filisteus, tá? E mesmo que não pareça, quando nós ficamos ansiosos, é porque nós estamos fazendo uma escolha errada. Por algo que não é Deus. Todas as vezes que a gente põe qualquer coisa no nosso coração, que nos incomoda, que nos traz ansiedade, que nós estamos fazendo, é pondo algo no lugar de Deus. Quando eu, mesmo, por exemplo, se eu tivesse preocupado, né, com alguma coisa aqui na igreja, uma igreja, coisa boa, se eu estou ansioso, entenda, quem é o Deus desta igreja, deste povo que se reúne aqui? Jeová. Vou dar um nome, quem é o Deus fica difícil, né? Mas nosso Deus é o Deus sobre a nossa igreja, certo? Então, se eu me preocupo, ainda assim, eu estou tirando Ele do centro da minha vida. Naquele momento, eu não tenho que fazer isso. E você não tem que fazer também. É difícil, não é fácil fazer isso. Mas nós precisamos entender, é assim que acontece. Nós damos mais valor ou importância a alguma coisa do que Deus. Se nós cremos que Ele é todo-poderoso, por que se preocupar?
Se nós cremos, vocês entendem, são várias coisas que a gente lê na palavra. Se nós cremos que Deus é amor e nos ama e tem misericórdia por nós, por que algo tira a nossa paz? Porque naquele momento, ou naquela situação, ou com aquele objeto, né, de preocupação, nós estamos pondo ele no lugar de Deus. E a gente não deve fazer isso. Ah, mas eu tenho que me preocupar. Meu filho só tem 14 anos. Eu tenho que me preocupar. Você tem que orar. Você tem que entregar ele a Deus. Você tem sim que ser uma pessoa sábia. Você tem que disciplinar. Você tem que fazer uma série de coisas. Mas a preocupação, ela não serve para nada. Só serve para tirar a sua paz. Ela não adianta de nada. Então, você tem que pôr Deus no centro da sua vida. E quando você se preocupa, você tira e bota, agora a figura aqui, foi falada aqui por Jesus, você põe Mamon, um Deus errado, né? Então, toda preocupação só financeira, porque esses versículos, como eu falei, eles levam você a pensar só no aspecto financeiro, porque eles põem dinheiro aqui, em algumas versões, é o meu caso aqui, mas, na verdade, se você olhar todo o texto, você vai perceber que não é isso. E eu vou mostrar para você que não é isso daqui a pouco. Então, sabe, nós somos levados ao Deus errado, quando nós somos ansiosos, a seguir o caminho desse Deus errado, quando nós somos ansiosos. Mamon, ele foi escrito, como eu falei, né, em grego, e ele representa, na verdade, falsos deuses. Tá? Ele não representa só as riquezas, ele representa falsos deuses. Sabe, por que eu estou falando isso? Né? Agora, para você entender. Como é que eu poderia, com dinheiro, acumular tesouro no céu? Deus precisa do meu dinheiro no céu? Ele precisa. Aí você pode dizer, não, eu posso ajudar pessoas, né? Eu posso trazer meu dízimo e minha oferta, é verdade, você vai estar acumulando tesouro porque você está sendo obediente, né, a Deus, a palavra de Deus, mas, o importante aí é obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, você acumula tesouros no céu. Você acumula quando você obedece a Deus. Sabe? Mas eu não posso acumular, né, de outra forma. Eu não posso levar dinheiro para o céu. Eu posso acumular tesouros no céu se eu obedecer a Deus e amar meu próximo, se eu for honesto, se eu for bom. Né? E eu queria que você abrisse, deixa marcado ainda Mateus 6, mas abra comigo Lucas 12. E ele fala, né, e é o mesmo texto, né, Lucas reportando e Mateus reportando, Lucas 12, 33. Só um versículo, o texto é o mesmo, tá? Só que ele usa uma outra figura, por isso que eu estou querendo que você veja. Olha, ele diz assim, ó, vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Só para você entender que a questão aí não é dinheiro, a questão é obediência, é você fazer o que Deus quer. Essa é a questão. Né? Então, nesse versículo a gente vê, né, que está demonstrado que nós não estamos falando de valores. Nós vemos que algumas coisas que nós buscamos, né, pelas quais nós ficamos ansiosos, tiram Deus do centro da nossa vida. E aí no versículo 25, agora volta lá em Mateus 6, no versículo 25 ele fala de uma coisa dessas, aliás de duas, né? E aí você entende agora também, né, através disso, que não estava falando de valores. 25 ele fala, porque eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que vai comer e beber. Isso não é dinheiro, tá? Comer e beber. No 27 ele fala assim, quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar 1 hora, na minha tradução, em algumas está um côvado, né? 1 hora que seja a sua vida. Ele está falando de tempo. Lembra que a gente falou que um dos medos é morrer, né? Ou não ter tempo de fazer alguma coisa, não ter tempo de ver meu filho se converter, não ter tempo de... né? Ter tempo. Então, tempo traz ansiedade. Comida e roupa traz ansiedade. Né? E no 31, ele acrescenta comida e roupa. Olha só o 31, diz assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo que vamos beber,
E é isso que ele acrescenta: comer e vestir. Então, essas coisas não são valores, né? Mas todas essas coisas, quando nós nos preocupamos, volta lá para o 24, que é você ter um outro Deus que não é o nosso Deus verdadeiro, Deus único na nossa vida. Então, a ansiedade rouba, mesmo que momentaneamente, a nossa vida do nosso Salvador, nosso Deus. Sabe, hoje, mais ainda no futuro, Deus, eu creio, Ele olha para nós triste. Porque você tem experiências com Deus, como eu. Você sente a presença de Deus durante o louvor. Você, na sua casa, quando ora, você sente a presença de Deus. Então, Deus, Ele vem para nós em vários momentos. Ele nos ensina. Ele nos traz uma palavra. Às vezes, você vem aqui e ouve o que você precisa naquele momento. Isso é fantástico. É fantástico. E aí parece que você despreza tudo isso que já aconteceu, todos os milagres que você já teve na sua vida, cura que você teve, seu filho que estava precisando de alguma coisa, você orou e aconteceu. E parece que você despreza tudo que você fez, você despreza, né? E nessa hora você fica ansioso. E Deus olha para nós e pensa: puxa, será que eles não entenderam ainda? Eu estou no centro da vida deles. E eles não estão entendendo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que vou suprir a vida deles de tudo que eles precisarem, mas eles não entendem. Quando ficam ansiosos, nós estamos entristecendo Deus. Nós precisamos entender isso, não deixar que isso aconteça. Entenda o que Jesus escreveu, você não pode, porque você age como um pagão, você age como uma pessoa que não conhece a Deus. E nós temos que resistir a essa nossa tendência, porque isso é uma tendência de todo ser humano, ficar prostrado quando não consegue alguma coisa. E alguma coisa não precisa ser física, não consegue qualquer coisa. Ou né, que hoje é mais natural, hoje eu já falei algumas vezes aqui, hoje, né, você é levado a querer muita coisa, e é impossível você ter tudo o que te oferecem ou dizem que você tem que ter, é impossível. Aí o que traz para você? Frustração. Puxa, mas o meu já tinha, eu não consegui comprar ainda. Não, eles fazem com que você queira, e aí você não consegue, você consegue de repente a primeira coisa, as outras você não consegue, e aí você fica frustrado. Isso é uma armadilha de Satanás. E a gente tem que entender, a gente tem que conviver com isso. E eu não estou falando para você ficar paralisado, não. Vai em frente. Continue, se você tem sonhos, vá em frente. Só não deixa a ansiedade tirar Deus do centro do seu coração. Não ponha qualquer coisa como seu alvo, né? Ou não ponha o seu alvo como o seu Deus. É isso que você tem que entender, né? Você não tem que ficar paralisado, pelo contrário, Deus vai te abençoar e você vai conseguir muitas coisas que você deseja. Porém, essas coisas não podem ser deuses na nossa vida, para não virarem ansiedade, para não virarem frustração, para não virarem você na cama deprimido, para não virarem você tendo que tomar remédio para ansiedade, para não virarem... Vocês entenderam? Então é uma armadilha e nós precisamos entender. Nesses dias, cada vez mais nós somos levados a isso, e às vezes, quando você não pensa sobre isso que a gente está falando aqui, e agora eu creio que o Espírito Santo está fazendo você pensar, ele está imprimindo em você aquilo que ele deseja que você pense, mas quando você não pensa nisso, quando você vai seguindo o rumo das coisas, daquilo que é dito para você, quando você vai seguindo, né, entre aspas, inocentemente, você está roubado, você está perdido. Mas o nosso Deus é maior. Ele nos conduz. Ele é lâmpada, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés.
É isso que você tem que entender e deixar Jesus trabalhar em você. Sabe? Jesus tem que ser, né, tem que estar no trono da sua vida. A nossa ansiedade nos mostra hoje, a sua e a minha, o quanto nós agimos e pensamos errado. A ansiedade é um parâmetro, uma luzinha para mostrar para você, opa, eu estou fora do que Deus quer. Eu preciso voltar, eu preciso ter consciência e voltar. Você e eu, né, mesmo, né, que seja difícil isso, nós temos que viver nessa terra como peregrinos. Peregrino é aquele que não se apega, né? Ele não se apega à terra. No caso, né, do peregrino, ele não se apega à terra, a lugares, né? Nós temos que viver assim. Eles não se apegam a nada nesse mundo, teoricamente, é isso que que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso para juntarmos, acumularmos tesouros no céu. Amém. Aqui nada presta. Quanto mais você quiser coisas aqui, mais você vai ficar ansioso. Quanto mais você se desapegar, né? Deus, né, move o coração de pessoas, infelizmente, ainda hoje, ele não se converteu, ele não entregou os caminhos dele para Jesus, né? Mas Deus move o coração das pessoas. E moveu e nos abençoou, e eu agora estou satisfeito. Agora, voltar para o Logan vai ser difícil, mas... Vocês entendem? Deus faz. Eu não estava ansioso com isso, nem a minha esposa. Aliás, ela nem estava pensando em trocar o carro. Sabe, gente? É assim que Deus faz. Ele sabe o que a gente precisa. Ele provê. Né? Mesmo que eu não perceba, Ele está já agindo, e na sua vida também. Desde que você ponha Ele no centro. E eu não estou falando disso, então o pastor não tem ansiedade, porque se Deus... Não, presta atenção, várias coisas me trazem ansiedade, que eu tenho que lutar como você. Mas nesse quesito eu realmente não tinha ansiedade. E Deus trouxe, né? Ele proveu uma coisa que eu não estava esperando. Então nós temos que ser assim. Nós temos que viver a vida dessa maneira. Amém? E eu vou trazer para vocês alguns pensamentos aqui para você pensar. Algumas coisas para você pensar. Na verdade, 3 coisas para você pensar. Que tem a ver com ansiedade. A primeira é que Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo. Muito pelo contrário, vocês sabem os versículos. O caminho é estreito, né? A porta é estreita. Nós temos que conseguir por esforço, né? Isso tudo por quê? Porque nós temos uma tendência para o mal. Então, a primeira coisa é, nós temos que lutar contra a nossa tendência. Tendência para o mal, nós temos que lutar. A segunda é que Deus, Ele só quer o melhor para nós. Entenda e viva isso. Desapegar das coisas... Vamos botar de outra forma. Jesus mandar que nós venhamos a agir diferente e diga com todas as letras que se a gente é ansioso, nós estamos sendo gentios e pagãos. Isso é o melhor para nós, porque desapegar é o melhor para nós. Viver a vida sem ansiedade é o melhor para nós. Viver a vida, né, como nós vemos aqui, buscando o reino de Deus, é o melhor para nós. Viver a vida acumulando tesouro no céu, em vez de acumular na terra, é o melhor para nós. Amém? Amém. Você crê que Deus quer o melhor para nós? Amém. Ele quer o melhor para nós, sempre, em todos os momentos. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, Ele quer o melhor para nós. A terceira coisa é que, quando nós deixamos de ser ansiosos, quando nós desapegamos, nós já temos na terra uma recompensa sobre isso, porque sofremos menos. Quando você desapega das coisas, você sofre menos. Entrega a Deus, não adianta, algumas coisas você não vai conseguir fazer.
Então, em vez de conseguir fazer, entrega para Deus. Então, é o melhor já na terra, porque você sofre menos. E terá uma recompensa eterna. Quando você desapega das coisas na terra, você acumula tesouros no céu. Você demonstra para Deus que Ele está em primeiro lugar. Você demonstra para Deus que você ama mais a Ele do que as coisas da terra. Jesus chegou em mais uma palavra dura, né? E aí, vou repetir. Toda palavra dura aos nossos ouvidos são, na verdade, como um mel. Isso é bíblico. É como um mel. Parece amargo na boca, mas é mel. Então, quando ele manda uma dessa, ele diz assim: se você não me amar mais do que aos seus filhos, não serve. Você tem que me amar mais do que aos seus filhos. Você tem que me amar mais do que a sua carreira. Você tem que me amar mais, e aí você entenda. Isso é o melhor para nós. Todas as coisas vão passar. O tempo vai passar. A vestimenta, a comida, a bebida vai passar. E aí só vai sobrar, se nós formos juntos para o céu, só vai sobrar nós e Deus. Sabe o seu filho, que você tem que encaminhar? Ele vai sobrar também. Por quê? Ou ele vai e você não consegue fazer com que ele se salve, é individual. Então, ele vai ter que ter a experiência dele para a salvação. Você não consegue fazer nada. Então, se preocupar, né, a um ponto extremo, tira você do caminho, tira a sua alegria de vida, tira Deus do centro da sua vida. Você tem que fazer todo o possível. Ore, olha o que eu vou dizer. Você pode, se você aguentar, ore 24 horas por dia pelo seu filho. Eu entendo, eu não estou falando de esforço, eu estou falando de coração. Mas nessas 24 horas, o seu coração tem que estar correto. Você não pode ter ansiedade. Você não pode pôr nada na frente de Deus. Vocês entenderam? Amém. Nada na terra tem que ser posto no centro da nossa vida. Amém? Coisas físicas, sonhos, qualquer coisa. Nada. E nós vamos viver melhor e acumular tesouros no céu. E nós vamos seguir ao Deus verdadeiro, o Deus que é bom, porque o mamon, os mamões foi horrível, né? Os mamões à nossa volta, que não são fruta, né? Os deuses mamon são muitos, muitos. E cada vez mais é oferecido a nós, para nos desviar do Deus único e verdadeiro. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, para que Deus nos ajude, nos abençoe em mais uma batalha, né? Em mais essa batalha que eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, retira de nós, Senhor, a ansiedade, retira primeiro, Pai, a escolha errada, Senhor, que nós estamos fazendo, Pai, para que a ansiedade venha ao nosso coração, Senhor. Nós queremos que Tu sejas o Deus, o centro da nossa vida, Pai. Nos ajuda nisso. O Espírito Santo, é muito difícil para nós, Pai, vivendo nos dias de hoje, Senhor, numa sociedade má, consumista, Senhor, uma sociedade que alardeia o mal, Senhor, a falta de fé em Deus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a mesmo vivendo neste mundo, Senhor, nos sentirmos como peregrinos, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a vencer as nossas batalhas, Senhor. Tu és o nosso alvo. Viver ao Teu lado, no céu, Senhor, é o nosso alvo, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos dê força, sim, para nós ajudarmos as pessoas, Senhor, que precisamos, mas retira a ansiedade que nos mata, Senhor. Ô, Pai, retira a ansiedade que, inclusive, tira a nossa fé de que aquela pessoa vai ter, Senhor,
um encontro contigo, Senhor, que vai ter uma cura, Pai. Retira essa ansiedade que nos tira a fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que seja assim. Amém. Amém.